Oi, pessoal. Hoje é o meu. Esse vai ser meu segundo vídeo sobre da série de Covid-19 de matemática. Hoje vai ser sobre a Álgebra 2, que é outra disciplina que eu ministro. Esse vídeo eu queria ter gravado ontem, mas ocorreram diversos problemas técnicos e aí depois de algumas gambiarras por meio do Android, eu consegui criar meios para fazer esse vídeo. Eu estou fazendo ele na esperança de que talvez eu consiga algum tipo de feedback a mais da minha turma de Álgebra 2, porque eu não sei se eles estão recebendo os textos que eu tenho mandado, então eu vou tentar abordar dessa forma. Enfim, vai ser bem curto porque a ideia é só terminar o que a gente não conseguiu terminar na última aula presencial, que, só relembrando, nós tínhamos visto que se A e B são anéis, então uma função entre esses caras é um morfismo de anéis se a coisa toda é... se a função é compatível com as operações em A e B, no seguinte sentido. Se acontece isso aqui, mais F. Aliás, é melhor por efeitos psicológicos, em vez de chamar de B, né? Chamar de Alinha. Porque Bzinho pertence a Bzão. Ops, tá, B minúsculo pertence a B maiúsculo. Ok. O que mais que acontece? Se isso aqui também acontecer, F de A vezes F de A', e finalmente, como nossos anéis são anéis com unidade, a gente também pede que isso aqui aconteça. Eu vou frisar aqui. Então, a gente tinha visto essa definição, a gente viu alguns exemplos de morfismos de anéis, tá? E faltou para nossa, no final da nossa aula, que foi interrompida porque alguém tinha marcado errado o horário lá, e aí chegou aquele cara que tinha que ter aula, etc. E tal. Faltou a gente falar sobre outro tópico relacionado a morfismo de anéis, que são os isomorfismos. Faltou a gente ver o que é isso. E, em certo sentido, se esconde aspectos categóricos da coisa, que eu não vou entrar em categorias ainda, mas a primeira coisa que a gente tem que observar antes de entrar no isomorfismo, então, isso aqui, o tópico seria isomorfismos de anéis. Ok, a letra é uma beleza. Aqui também, isomorfismos de anéis. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Se G de A em B e F de B em C são morfismos de anéis, a gente só está trabalhando com anéis, então são morfismos de anéis. A e B e B e C também anéis. Então, se isso que acontece, então quando a gente faz a composta,
Então, aqui está a Gzinha, aqui está a Fzinha. Quando a gente faz essa composta aqui, que a gente xinga ela de F bola G, essa composta também vai ser um morfismo de anéis. Porque quando você volta aqui, quando você aplica duas vezes, digamos assim, o morfismo, a coisa é compatível duas vezes. Então, por exemplo, você pega a unidade daqui, o elemento neutro multiplicativo, a G manda no 1 daqui, mas a F faz isso também. Então, a composta vai levar 1 em 1. E o mesmo tipo de raciocínio você usa para verificar a compatibilidade com as outras operações. Então, o que está falando é que os morfismos de anéis eles conversam entre si. Então, vai fazendo meio que uma linha telefônica. E a compatibilidade das informações vai sendo mantida se você faz as transições de um objeto para outro, a coisa vai fluindo de modo razoável. Aí a outra coisa importante é observar, em certo sentido, até mais trivial que essa, é que se há um anel e você olha a função identidade de A em A, aquela que pega um Azinho e manda nele mesmo, isso aqui é um morfismo de anéis. Morfismo de anéis. E por que eu estou observando isso? Pois bem, deu uma travadinha no vídeo porque caiu a conexão e possivelmente há forças malignas impedindo que a álgebra 2 seja difundida. Então, só para eu me recapitular, a gente viu aqui que a composição de morfismos é um morfismo, certo? Esse aqui é o que está falando é isso. E a função identidade é aquela que pega um cara e manda nele mesmo, é um morfismo. Agora, se a gente olhar isso do ponto de vista estrutural, a identidade ser um morfismo é muito natural, porque como a gente pode pensar em morfismos como sendo coisas que interpretam informação algébrica do domínio no codomínio, essa aqui seria a interpretação trivial. Todo mundo interpreta ele mesmo, e aí isso naturalmente preserva as relações algébricas que já existiam. Então, isso dá para a gente um mecanismo para a gente detectar quando, do ponto de vista algébrico, dois anéis A e B, embora possivelmente diferentes, eles sejam iguais no que importa. No que importa, eu quero dizer no sentido algébrico da coisa. Então, significa que vai ser a ideia de isomorfismo quando dois anéis eles têm as mesmas informações algébricas. E a gente manifesta isso com a ideia de isomorfismo. Então, você tem que vai ser a situação seguinte, você tem aqui uma F e você tem, vou escrever assim, G, ambas morfismos de anéis, e você querer dizer que eles são distinguíveis significa a intuição que a gente teria seria que existe um modo de interpretar as informações algébricas de A em B, de modo que eu posso reinterpretar essas informações algébricas em B em A, de modo que quando eu vou e volto, eu chego no mesmo lugar que eu estava. Ou seja, tal que quando eu faço G bola F é igual à função identidade de A, já que está saindo do F. E da mesma forma, se A é indistinguível de B, B é indistinguível de A. Então a gente também quer que isso aqui aconteça. F bola G igual à identidade de B.
Então, o que é um isomorfismo de anéis? É isso. Então, só para deixar um pouco mais preciso, um morfismo F de A em B é um isomorfismo de anéis se existe um morfismo de anéis G de B em A. Aqui eu não estou escrevendo que G é um morfismo de anéis, mas precisa ser um morfismo de anéis. Tal que estrela acontece. Quem é estrela? Estrela é isso aqui. Certo? Apesar do que eu observei aqui sobre G de B em A ter que ser ter que supor que é um morfismo de anéis, isso é um tanto irrelevante porque existe essa proposição aqui, que é a seguinte: um morfismo de anéis F de A em B é um isomorfismo C e somente C, F é um morfismo de anéis bijetor. Essa é a proposição 1.128 no, nas notas de aula. E a prova é um exercício bem legal. E aí, assim, o que esses caras dizem pra gente é que então, se F de A em B é um isomorfismo de anéis, dizemos que A e B são isomorfos. E a gente vai denotar isso por simplicidade assim. Então, o que significa, assim, empiricamente, digamos, você ter dois anéis isomorfos, significam que eles são essencialmente a mesma coisa. Então, como o vídeo é curto, eu vou só dar um exemplo. Já está grande demais esse negócio. Isso está, em certo sentido, está na lista de exercícios. Então, vejam que a gente pode considerar S, o conjunto S, como sendo 0, 1. E a gente pega o nosso anel A preferido. Eu vou pegar o primeiro anel que eu penso. O primeiro num sentido categórico, tá? Ele é objeto inicial da categoria dos anéis da comunidade. Enfim. Então a gente pega S, isso aqui, e aí a gente considera esse sujeito aqui, F de S em A. E aí depois a gente considera o A quadrado, que também é chamado de A cartesiano A. Certo? As operações aqui são as operações
de funções, certo? Isso aqui são as funções de S para A. Então, um cara que mora aqui é um sujeitinho da forma f de S em A. E um carinha que mora aqui é um para-ordenado, é um A, linha. As operações aqui são feitas coordenada a coordenada. Então, se a gente tem F mais G, se a gente tem F e G aqui dentro, a F mais G vai ser obtida quando a gente, para cada Szinho, associar o F de S mais o G de S. Essa regra aqui determina uma função. Mesma coisa com o vezes, com a multiplicação. Então, isso aqui vai ser um anel com unidade, etc., comutativo e tudo. E aqui a gente faz a operação coordenada a coordenada. Então, uma linha mais um alfa linha é a mesma coisa que a gente define como sendo isso aqui, a linha mais alfa linha. Tá, e a mesma coisa se fosse multiplicação aqui, tá? Então, esses caras são anéis diferentes. Um é um conjunto de funções e o outro é um conjunto de pares ordenados, certo? Mesmo se você quiser pensar na definição formal de função como sendo um conjunto de pares ordenados, esses caras, enquanto conjuntos, têm natureza completamente distinta entre si. No entanto, para o que diz respeito à álgebra desses caras, eles são indistinguíveis pelo seguinte: eu posso pegar uma Fzinha aqui e mandar essa Fzinha nesse cara. F de 0, F de 1. Não é difícil se convencer de que se você tiver uma F e outra G e fizer F mais G, isso aqui vai na imagem da soma. Deixa eu fazer só um para exemplificar. Então, se eu tiver aqui uma F mais uma G, e aí eu mando aqui, a φ da F mais G vai ser, por definição, a F mais G de 0 e a F mais G de 1. Porque o que essa correspondência faz é pegar a função que está aqui e associar o par ordenado, que na primeira coordenada dá a função aplicada no 0 e depois a função aplicada no 1. Como aqui a função é f mais g, então vai ser f mais g no 0, f mais g no 1. Só que a definição de como funciona a soma aqui dentro diz para a gente que isso é a mesma coisa aqui. F de 0 mais g de 0. E isso aqui é f de 1 mais g de 1. Agora, isso, pelo modo como a soma é definida nesse anel, é f de 0 f de 1 mais g de 0, g de 1. E, finalmente, essa desgraça aqui é a φ do f, e essa aqui é a φ do g. Então, da mesma forma, a gente poderia fazer a argumentação com a multiplicação e observando quem é o elemento neutro da multiplicação aqui, que é a função que manda 0 em 1 e que manda, vou colocar 1 do anel, e 1 em 1, é a função constante igual à identidade. Quando a gente manda essa função aqui para o a quadrado pela φ, a gente vai ter o elemento neutro da multiplicação aqui. Agora,
a gente pode fazer uma correspondência contrária do A quadrado no F do S de A. Fazendo como? A gente pega o A0 A1 e manda na função F de S para A, que manda o 0 em A0 e manda o 1 em A1. Um exercício tão difícil quanto o anterior que eu fiz, mostrar que isso aqui vai ser um morfismo de anéis. Só que, o que acontece quando a gente faz a composição da psi aqui com a φ ali e vice-versa? O que a gente vai ter é que se a gente pegar o A0 A1, mandar pela psi para essa função induzida, vai ser a função que no 0 dá A0 e no 1 dá A1. Aí se eu pego essa função agora e mando de volta para o A quadrado pela φ, ele vai me mandar no para-ordenado que devolve a f do 0 na primeira coordenada e a f do 1 na primeira coordenada. Mas nesse caso, a primeira coordenada era o A0 e a 1. Então eu voltei para o A0 a 1. Da mesma forma, se eu pegar uma f aqui e empurrar para cá com a φ e depois voltar com a psi, eu vou chegar na mesma f. Então, esses dois anéis aqui, A quadrado e as funções de S em A, são anéis isomorfos. E é um isomorfismo muito natural, porque ele expressa o fato de que você consegue escrever uma função. Você pode pensar numa função que sai daqui para cá como sendo uma upla de caras aqui. Então, se isso aqui pega um Szinho e manda num A de Szinho, eu posso fazer a correspondência e pensar no ASzinho de S pertencente a S. Mas é isso. Tá bem mal feito, porque essa ainda é a minha segunda aula online, mas nas notas de aula isso está bem explicadinho, tem exercícios atacando bem isso, e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, pessoal. Espero que não tenha ficado muito horrível, e até a próxima.